Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Toyota Yaris 2019, modelo 2020, equipado com o motor 1.3 e o câmbio CVT. Hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro e saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder descobrir se aqui a Toyota continua sendo Toyota. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Ao contrário do que muita gente pensa, o Toyota Yaris nasceu no ano de 1999, mesmo tendo chegado ao mercado brasileiro somente em 2018. Lá fora, ele já foi chamado de Eco, de Vis, de Vitz, e ele teve uma primeira geração em 99, uma segunda em 2005 e a terceira em 2013. Aqui no mercado brasileiro, esse Toyota Yaris se assemelha mais ao que é vendido na Tailândia. No Toyota Yaris, um fato curioso é que ele compartilha algumas coisas em comum com seu irmão menor, o Toyota Etios, e também com seu irmão maior, o Corolla. Com o Toyota Etios, ele tem a mesma motorização, 1.3 e 1.5, com o mesmo motor que é usado lá no Etios. Só que aqui no Yaris ele sofreu uma recalibração e por isso tem mais potência, mais ou menos 3 cavalos a mais para o Yaris. Já em relação ao Corolla, ele compartilha o câmbio, quando na versão automática que também possui o câmbio CVT. Começando aqui na frente do Yaris, a gente observa que o capô tem essas linhas que deixam a frente um pouco mais agressiva, e já aqui no farol a gente não tem faróis em LED, mas em compensação nós temos farol com projetor duplo. E esse farol ele é bem grande, invade bastante aqui a frente do carro, e eu acho que forma um conjunto bem bonito. Aqui a gente vai ter o símbolo da Toyota bem grande, e embaixo essa grade, com um aplique preto, mas é uma grade estilo colmeia que também acho que forma um conjunto bem bonito. A gente ainda tem farol de neblina, que também segue esse aplique preto, e no geral eu acho que essa frente desse carro é bem bonita, bem diferente do que a gente está acostumado, e eu acho que a Toyota aqui sim acertou. Aqui no cofre do motor do Toyota Yaris, a gente observa que eles tiveram o cuidado de colocar uma manta acústica para poder reduzir o ruído que esse motor faz, principalmente lá para dentro da cabine. Como em outros carros da categoria, a gente aqui não vai ter braço pantográfico, é vareta mesmo, mas eu acredito que para essa categoria tá de bom tamanho, não faz falta, e até porque a gente não fica abrindo esse compartimento o tempo todo. No coração do Toyota Yaris, a gente tem o já conhecido motor 1.3, que aqui rende 101 cavalos no etanol e 94 cavalos na gasolina, para um torque de 13,2 no etanol e 12,7 na gasolina a 4.000 RPM. É um torque que vem bem tarde aí, podia ser um pouquinho antes. Esse carro ele tem 1.125 quilos, então isso traz uma relação peso-potência na casa dos 11, que já não deixa o carro tão divertido assim, não é um motor tão potente. Em relação ao seu tanque de combustível, nós temos 45 litros, também acredito que podia ser um pouco maior, podia ser no mínimo 50 litros, para assim gerar uma autonomia melhor. Na lateral do Toyota Yaris, a gente observa que o retrovisor tem repetidor de seta, mas assim como os faróis não são em LED. E aqui eu acho que já começa a primeira mancada da Toyota, que é ter colocado calota nesse carro ao invés de uma roda de liga leve. Acho que assim como a maioria dos seus concorrentes deveria sim ter a roda de liga leve, pois daria um tom mais bonito para esse carro. E hoje em dia, num carro desse valor, vir com calota, eu acho bastante complicado. Uma outra coisa que eu gosto na lateral desse carro é que aqui a Toyota colocou na maçaneta um aplique cromado, que eu também achei que deixou o carro ainda mais bonito e trouxe um diferencial para o mercado. Chegando aqui na traseira do Toyota Yaris, eu também acho a traseira desse carro bem bonita, principalmente por causa desse farol bem grande que tem e desse aplique Black Piano que eles colocaram aqui. Assim como lá na frente também não tem LED, é lâmpada comum, lâmpada halógena mesmo. Aqui a gente ainda vai ter o aerofólio na cor do carro e também temos o brake light. E aqui a gente ainda observa o limpador traseiro, o símbolo da Toyota bem grande. Uma coisa que eu acho que faltou nesse carro é que ele não tem sensor de estacionamento. Essa é a versão de entrada do veículo, a primeira versão automática, mas eu acho que não custava nada ter colocado sim um sensor de estacionamento. Em relação ao porta-mala do Toyota Yaris, aqui a gente já tem abertura eletrônica, só que não é possível abrir esse porta-mala pela chave nem lá por dentro, só aqui pelo botão mesmo. Esse porta-mala ele tem 310 litros de capacidade, o que para a categoria é até razoável, e aqui eu gostei porque é um porta-mala bem acabado. Aqui na onde que a gente passa a mala também tem uma proteção, a gente vai ter iluminação e esses ganchinhos para poder prender compra. Uma outra coisa que eu gostei é que ele tem uma espécie de um tapete de borracha para aí sim chegar no carpete. E por baixo desse carpete a gente vai ter o step, que é menor do que a roda original, sendo que aqui a gente tem um pneu 175, 65, 14, enquanto lá fora a gente tem um pneu aro 15.
No geral, o porta-mala é bem acabado, praticamente não tem lata aparecendo, só nos encaixes do porta-mala mesmo, e eu acho isso bem legal, principalmente para a categoria do carro. Já que dentro do Toyota Yaris, na parte de trás, a gente observa que essa versão não tem banco em couro, é um banco de tecido, só que em compensação tem esse aplique azul no meio, o que deixou, eu acho, até mais bonito. Aqui atrás a gente vai ter alça de mão para todos os ocupantes, para quem faz questão, inclusive é uma alça de mão mais escura, já que o teto desse carro é preto. Uma outra coisa que a gente observa é que esse banco está regulado para mim, que tem 1,81, e a situação aqui atrás é essa. Estou bastante confortável, sobra cerca aqui de 3 dedos, e uma coisa que ajuda bastante nesse carro é que o túnel central é reto, então isso não prejudica tanto o terceiro ocupante, apesar de ainda assim ser um carro hatch, não ser um carro tão largo e o terceiro ocupante não ficar tão confortável aqui atrás. Mas só do túnel ser plano já ajuda bastante no espaço. Além disso, a gente vai ter cabeceira para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para todo mundo, o terceiro cinto ele sai do teto, e ainda nós temos Isofix, que é aquele sistema que ajuda a prender a cadeirinha do bebê. Em relação ao acabamento do Toyota Yaris, a gente observa que a porta é toda em material de plástico mesmo, plástico duro, só que os acabamentos são bons, os encaixes são bons. Aqui a gente também tem uma maçaneta de plástico, ela não é pintada, como imita cromado e nada disso. E aqui a gente vai ter só uma área de tecido, bem aonde encosta o braço mesmo, mas o resto é tudo em plástico. Aqui a gente ainda tem o vidro com um toque só para todos os ocupantes. E uma outra coisa que eu acho que faltou nesse carro, poderia sim ter uma saída de ar-condicionado aqui atrás, roubaria um pouco de espaço do terceiro ocupante, é verdade, mas também não tem, além da saída de ar-condicionado, não tem nenhuma tomada USB, nenhuma tomada 12 volts para poder auxiliar a carregar os telefones. Antes da gente passar lá para o banco do motorista, que é a parte mais legal do carro, eu quero saber se essa avaliação está sendo útil para você e se você está gostando. Então deixa o joinha aí para mim para eu poder saber que está sendo útil para você. Aqui na parte da frente do Toyota Yaris, a gente já tinha falado que essa versão são bancos de tecidos mesmo. Ela tem essa área com essa costura azul, além das costuras azuis aqui na lateral, que eu achei que deixou um pouco mais bonito. Esse banco ele não tem abas tão grandes, mas é um banco confortável, ele cabe bem às costas assim, e também não possui nenhum tipo de ajuste elétrico. Todos os ajustes são manuais, e uma vantagem é que tem regulagem de altura para quem gosta de dirigir numa posição um pouco mais elevada. Em relação ao acabamento do Toyota Yaris, a gente observa que a porta, assim como lá atrás, é tudo em plástico duro mesmo. A gente só tem uma pequena área em tecido aqui onde a gente apoia o braço, acho que podia ter pelo menos essa área. E aqui no apoio de braço a gente vai ter os controles do retrovisor, que eles são elétricos, mas não tem rebatimento eletrônico, é apenas o ajuste. Aqui a gente tem a trava do vidro lá para os ocupantes traseiros e para travar e destravar o veículo. Além disso, tem os 4 comandos dos vidros, sendo que todos são um toque tanto para descer quanto para poder subir. Isso aqui eu acho bem legal, eu acho que a categoria pede sim e tem que ter. Já aqui no volante do Toyota Yaris, a gente tem esse volante que lembra bastante o do Corolla, sendo que aqui a gente não tem revestimento em couro, é um volante de borracha mesmo, mas é um volante com uma pegada até gostosa. Aqui a gente vai ter o controle do som, o controle dos modos, para poder atender e desligar o telefone, e além disso para poder alterar o computador de bordo. Aqui embaixo a gente tem a alavanquinha clássica da Toyota, que é o do piloto automático, sendo que nesse carro não tem piloto automático adaptativo. É apenas aquele que você ajusta a velocidade e o carro mantém. Além disso, aqui a gente ainda vai ter farol automático, isso aqui eu achei bem legal. Aqui a gente tem os botões para poder desligar o controle de estabilidade, e além disso esse carro ainda possui a regulagem elétrica da altura do farol, coisa que eu também acho bem legal. Aqui mais para baixo a gente tem esse pequeno porta-objeto, cabe pouca coisa aqui, algumas moedas, não chega a caber nenhum telefone, mas pelo menos é um porta-objeto a mais. Para a gente chegar aqui no painel do Toyota Yaris, antes de ligar o carro eu queria mostrar a chave para vocês. A Toyota teve a capacidade de colocar essa chave extremamente simples, não é uma chave canivete, sendo que aqui só tem os comandos para poder travar e destravar o veículo e nada além disso. Então agora a gente vai dar a partida no Toyota Yaris para poder saber como de fato é o painel. Aqui com o Toyota Yaris em funcionamento, a gente observa que o painel, eu acho esse painel bem bonito. Aqui a gente vai ter o RPM, a velocidade e o marcador de combustível. Esse carro ele não mostra a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Eu acho que isso sim faz falta e poderia ter. Mais para baixo a gente tem um pequeno computador de bordo, onde ele está mostrando a hora, a temperatura externa, a posição do câmbio, e aqui embaixo a gente tem algumas informações que a gente consegue alterar em relação
ao veículo. Então aqui a gente tem quilômetros por litro, a distância percorrida, a média da velocidade, aqui fica esses tracinhos que não mostra nada, o odômetro total, o trip A, o trip B, o consumo instantâneo e aí volta para o consumo médio. Uma coisa que eu acho que foi um pênalti da Toyota são esses botõezinhos aqui, ó, para poder mexer no computador de bordo e aqui para poder alterar a hora que fica aqui no painel. Eu acho que isso sim também podia ser feito por meio de eletrônico, aqui pelo botão mesmo no volante, mas a Toyota colocou e é o que a gente tem. No painel do Toyota Yaris, a gente tem tudo em plástico duro mesmo, não tem nada emborrachado. Eles criaram aqui uma coisa que imita uma costura, só que é tudo plástico mesmo, não é emborrachado, não é costurado em couro. E aqui a gente tem esse pequeno aplique prata, que eu acho que deixou um pouco mais bonito. Aqui a gente não vai ter retrovisor fotocrômico, é um retrovisor de regulagem comum mesmo, e também não tem nenhum sensor de chuva, sendo que esse carro não tem um limpador automático. Uma coisa que eu gostei nesse carro é que a gente pode ver que o teto é preto, o que eu acho que deixa um pouco mais bonito, assim como o quebra-sol. Já aqui no quebra-sol ele é iluminado, a gente tem o espelho e tem a iluminação aqui tanto para o motorista quanto também para o passageiro. Ele tem essa portinha que você pode esconder o vidro e também tem a iluminação. Isso é bem útil. Aqui no meio a gente ainda tem as luzes de leitura, que elas podem ser individuais, ou quando o carro está com as portas abertas, ficam todas abertas. Sendo que aqui para o passageiro a gente ainda tem a alça de mão, assim como tem lá atrás. Além disso, aqui a gente ainda tem a luz de leitura para os ocupantes do banco traseiro, que eles podem ligar e desligar individualmente, independente da luz aqui da frente. Já que na parte do som do Toyota Yaris, a gente observa que é um som simples, não é uma central multimídia nessa versão, a central multimídia ficou só para as versões mais top. Aqui a gente ainda tem entrada de CD, o botão aqui para poder alterar o modo de onde está sendo reproduzido o som. Aqui a gente tem algumas teclas, inclusive a tecla para volume, para mais e para menos. Eu confesso que eu não gosto disso aqui, eu prefiro quando tem a rodinha. Eu acho que dirigindo fica bem mais prático para poder alterar, mas pelo menos a gente consegue mexer no volume aqui pelo volante. Além disso, a gente tem a opção de atender e desligar o telefone, algumas configurações do rádio para poder trocar de faixa, trocar de rádio, esse tipo de coisa. Esse som, pelo menos, ele tem Bluetooth. Então a gente consegue, além de atender o telefone, também consegue reproduzir as músicas aí através de aplicativos para o sistema de som do carro. Aqui, uma coisa que eu achei um tanto quanto arcaica foi essa portinha para poder esconder a entrada auxiliar e a entrada USB. Acho que eles poderiam ter colocado isso em algum outro lugar do console ou até mesmo no apoio central de braço, mas a Toyota optou por fazer isso aqui. Em relação ao som, ele tem uma qualidade mediana, não é um som tão excelente assim. Mas aí, se você quiser conferir como é esse som realmente em funcionamento, a gente vai mostrar lá no Instagram da Magic Torque como que esse som é. Então aproveita e segue a gente lá também, que assim você vai ficar sabendo. Já aqui embaixo a gente tem as saídas do ar-condicionado, são saídas simples também, não tem nenhum tipo de aplique cromado, nada disso, mas pelo menos são saídas grandes. Além disso, a gente tem o desembaçador traseiro, a tecla para poder ligar o alerta, aqui para poder circular o ar e do ar-condicionado. A gente não tem ar digital nessa versão, é um ar analógico mesmo. Aqui a gente consegue alterar a temperatura, consegue a velocidade do ventilador e para onde o ar está indo. O ar-condicionado desse carro, apesar de ser um ar analógico, não é digital, eu gostei bastante. Ele gela o carro bem rápido, não é barulhento, aquele ar silencioso, porque tem ar-condicionado que faz muito barulho dentro da cabine e acaba atrapalhando. Então, nesse ar aqui eu gostei bastante. Descendo aqui então no console central do Toyota Yaris, a gente observa que a gente tem essa área bem grande aqui, com 2 porta-copos, e além disso, a gente tem uma luzinha. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas quando o farol está ligado, essa luz fica iluminando uma parte aqui do porta-copos. Achei isso bem útil. Além disso, a gente vai ter aqui uma transmissão do tipo CVT, de 7 velocidades. Uma coisa que eu não gosto nesse carro é o fato dessa transmissão ser desse tipo escadinha. Eu acho muito melhor aquela transmissão que a gente puxa para trás, mas pelo menos aqui a gente tem as trocas manuais. Então, só arredar o câmbio para o lado, e aí sim você consegue trocar as marchas aí de acordo com o seu gosto. Uma coisa que eu gostei nesse carro é que aqui no console central a gente não tem carpete aparecendo, ele é todo forrado, por mais que seja em plástico mesmo. E aqui a gente tem um porta-objetos, além de ter uma tomada 12 volts.
E aqui a gente não tem freio de mão eletrônico, também nem esperava ter nessa versão, mas é um freio de mão pelo menos emborrachado com uma proteção em couro aqui no final. Podia ter pelo menos um aplique cromado aqui na ponta dele para poder deixar um pouco mais bonito. Fora o que foi mostrado, o Toyota Yaris ainda tem esse apoio central de braço. Ele não vai para frente, é um apoio em tecido mesmo, mas pelo menos já auxilia um pouco aqui na questão do conforto. Esse apoio ele tem um baú até fundo, mas que também é todo em plástico, não é nada forrado, mas pelo menos dá para poder guardar alguns objetos aqui dentro. E esta foi a avaliação do Toyota Yaris equipado com motor 1.3 e com câmbio CVT. No próximo vídeo, nós vamos levar esse carro para poder dar uma volta e aí vamos descobrir, será que esse carro é bom? Será que ele anda mesmo com esse motor pequeno? Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você vai ser avisado logo que ele for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até!